Nunca se envolva com seitas. Oi pessoal do canal, meu nome é Rodrigo e você pode falar porque é um nome fictício. Vou contar aqui um pedaço da minha vida que eu queria muito esquecer, mas sempre me lembro. Pode até servir de alerta para quem acha que dinheiro fácil resolve tudo. Tudo começou em 2015. Eu estava sem trabalho, desesperado, comendo o pão que o diabo amassou. Isso tudo para mim sobreviver. Procurei um emprego em todo canto ali da minha cidade, que era uma cidade pequena do interior, mas não tinha nenhum. Nem serviço de ajudante de pedreiro aparecia. Foi quando eu ouvi falar de uma cidade que ficava a umas 3 horas da minha cidade natal, onde dizia que sempre tinha vaga para tudo. Eu nunca gostei de lá. E todo mundo comentava sobre desaparecimentos estranhos de pessoas e crianças. Mas o dinheiro que eu tinha estava acabando, então eu fui. Lembro até hoje, a cidade era de ruas bem estreitas e muito pouca gente também na rua. Eu andava sentindo que alguém me seguia. Sabe aquela sensação que realmente tem alguém nos seguindo? O meu coração disparava, mas eu seguia andando, achando que era só impressão minha mesmo. Até que num ponto de ônibus eu reconheci um rapaz que eu conhecia de vista e de festas também. E vou chamá-lo aqui de Júnior, um nome fictício. Ele me reconheceu e trocamos algumas palavras. Ele me passou o contato e disse que uma igreja local estava precisando de gente para trabalhar. O jeito que ele falou me deixou assim meio encucado, mas eu não tinha assim muita escolha. Então liguei naquela tarde mesmo para a igreja. Do outro lado me atendeu um homem com voz rouca, parecia ser velho. Ele me deu o endereço e pediu para eu ir naquele momento. Sem pensar eu fui. Não sabia que estava entrando num buraco sem saída. Chegando lá, percebi na hora que aquilo não era uma igreja, pelo menos não uma comum. Era uma casa enorme, 2 andares, cheias de luxo, mas com um clima esquisito. Na porta, 2 estátuas de bode, com 2 metros e símbolos estranhos. Ao lado, um homem alto, magro, com uma presença que deixava o ar pesado. Esse homem se intitulava como sacerdote. Ele me explicou que meu trabalho era limpar o prédio, arrumar os animais, tipo gatos, cachorros, passarinhos, galinhas, o que fosse. Tudo isso para serem usados no culto. Eu achei estranho, e era. Mas o pagamento era alto, e eu já sem dinheiro, aceitei. Comecei no mesmo dia, ou melhor, naquela mesma noite. Passei horas tentando também achar animais. Eu voltava exausto. Eu não pegava nem gato, nem cachorro. Sempre dava um jeito de arrumar galinhas, pois sei que eles iriam sacrificar. Então as galinhas eram mais fácil. E eu não ficaria com remorso também, pois sou apaixonado em animais de estimação. Mas eu sempre pensava, é só um serviço, não devo nada a ninguém. Todo mundo, assim como eu, precisa trabalhar. Eles me deram 3 regras. Sair sempre antes de escurecer, limpar tudo sem perguntar nada e nunca faltar. Falavam que se eu fosse mandado embora, ia ser pior do que eu imaginava. Eu engolia seco e seguia o serviço. Às vezes eu pegava o serviço e via cenas tipo filme de terror. Sangue no altar, no chão, nas paredes, órgãos de bichos que eu tinha levado espalhados pelo chão. E tinha outros órgãos também, pequenos, mas que pareciam muito com o do nosso sistema humano. Eu limpava com nojo, mas limpava. Domingo era o único dia de descanso que eu tinha fora dali. Quase 1 ano se passou e foi exatamente assim, do jeito que eu relatei em cima. Até que um dia o sacerdote me chamou e perguntou se eu não queria entrar para a religião deles.
Disse que eu teria saúde, dinheiro e que nunca ia faltar nada. Falou tanto que eu, sem saber bem o porquê, acabei aceitando. Fizeram uma espécie de cerimônia e foi num domingo à noite, o dia que eu nunca tinha pisado lá, pois sempre estava de folga. Depois me levaram até um rio, sacrificaram umas galinhas, muitas galinhas, me jogaram sangue misturado com água e ali eu percebi que eu tinha feito besteira. Mas já era tarde. Parecia que eles estavam me dando uma espécie de batismo. Quando chegou o pagamento, veio uma surpresa. Eu não recebi. Eles disseram que eu ia ter que pagar 10 mil reais do meu salário pelo batismo e pela missa. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas continuei porque eu não tinha outra saída, não naquele momento. Ganhei uns amuletos, uns colares e no começo até parecia que as coisas estavam melhorando. Eu achava dinheiro na rua, o salário rendia, mas logo assim mudaram também meu serviço. Não era mais para pegar animais. Agora eu tinha que ir ao cemitério, desenterrar ossos e corpos e me fizeram até comer um pedaço de cadáver. Gente, não só eu, eram várias pessoas. Não era grande, era minúsculo, mas me dá nojo só de lembrar. Cara, imagina você comer um pedaço de cadáver. Se ele tiver alguma doença, aí já era. Às vezes o sacerdote pegava uma seringa e tirava um pouquinho de sangue de cada um e tomava misturado com vinho e dizia que aquilo dava poder a ele. Eu já ganhava muito mais dinheiro do que ganhei na minha vida toda, mas no fundo eu sabia que aquilo tudo era errado. Os cultos começaram a acontecer também em um tipo de caverna, tipo um galpão afastado. Todo mundo ia vestido de preto e era sangue para todo lado. E um dia disseram que não queria mais animais, queriam gente. Pessoas e principalmente crianças. Eles ameaçavam o tempo todo. Se eu saísse dali, era morte na certa. A primeira vez que eu participei foi um morador de rua. Eu peguei, tranquei e eles o sacrificaram em um culto. Depois virou rotina. Cada ritual, uma pessoa levava a outra, que não sentiriam falta, tipo moradores de rua, crianças de ruas, bebês contrabandeados, e fiquei sabendo que tinha até mesmo mulheres que eram pagas para engravidarem, e depois eles pegavam os bebês. Meu estômago embrulhava, mas eu não tinha saída. Eu já estava envolvido até o pescoço. Até que chegou o dia do intitulado por eles como o dia do Senhor das Trevas. O sacerdote estava eufórico. Ele, nesse dia, usava uma máscara de bode. Era uma máscara real. E no meio do ritual, ele ficou rígido. Parecia sem ar. A máscara dele começou a grudar no rosto dele, como se estivesse derretendo e se misturando com a carne e virando ali uma pele. Eu vi ele se transformar em uma coisa meio homem, meio animal. As velas que estavam acesas se apagaram todas, só ficaram as do altar acesa. E elas ainda ficaram tremendo com uma luz fraca. Os chifres cresceram e se retorceram. O frio cortou ali a sala onde estávamos. Eu senti meu coração quase pular pela boca. A coisa andava devagar, mas era firme, e ela veio até mim. Eu não conseguia me mexer. O sacerdote parecia ter virado meio bode e era horrível. Aquilo deu um corte no meu dedo e sugou meu sangue. Um ano se passou e foi sempre assim. Sempre que chegava esse dia intitulado, eles faziam essa espécie de ritual. Até que um dia me pediram para trazer crianças. E foi aí que eu disse que não. Pegar adultos já não era muito bom,
mas crianças eram demais. Então eu decidi fugir. Mudei de estado e estou tentando voltar a ter uma vida normal, arrumar um emprego de verdade. No momento eu estou morando de favor na casa de uma tia e ela nem sonha no que eu me meti. Eu saí, mas até hoje eu sinto muito medo que venham atrás de mim, pois se me encontrarem, eu sei que vão me matar. Mariana, fica aqui o aviso, não entrem em seitas, é uma furada. E eu acho que nunca mais irei levar uma vida normal, sem falar que eu até ajudei a tirar vidas. Todo o dinheiro que eu ganhei eu doei, por medo de deixar no banco e eles me acharem. Entrei de mãos abanando e saí do mesmo jeito, só que pior, com a consciência pesada. Termina aqui o relato dele, um beijo aí pra você, muito obrigada. E, gente, este relato me fez lembrar alguns relatos sobre seitas já contados aqui no canal, né? Relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas. E olha pra você ver como que eles fazem uma coisa assim, como posso dizer assim, planejada. Tipo, pessoas que eles capturam pessoas que ninguém vai sentir falta, tipo morador de rua, crianças que moram na rua, mulheres, tem bebês só pra isso. E essa parte aqui de mulheres que tem bebês só pra isso me lembrou de um relato, agora eu não vou lembrar o nome aqui, mas onde o moço conta sobre isso. Ele até ficou de mandar mais relatos, mas ainda não chegou. Eu também tô ansiosa para poder ler os próximos relatos dele, porque ele faz parte de uma seita. Pelo que ele contou lá, ele faz parte de uma seita. Então, assim, eu acho que vai ser bem interessante pra gente saber um pouco mais desse mundo. Porque a gente lê aqui os relatos, mas assim, é muito por alto.